Olá amigos, nesse vídeo eu vou mostrar para você como montar os conectores de campo Intelbras. É isso aí, o Fast Connector, que vai ali na ponta da fibra ótica sem precisar de máquina de fusão. O que eu vou fazer aqui? Eu vou montar uma ponta utilizando o nosso conector SC-APC, mas nós temos também o conector SC-UPC, se você estiver utilizando na sua rede ótica. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, vou mostrar aqui para vocês como que eu vou testar o meu cenário, como que eu vou fazer aqui, ó. Tem uma fibra já saindo aqui dessa OLT PON e eu tenho um sinal saindo aqui de 5.5 dBm aqui, 5.5, 5.6 dBm eu estou medindo aqui na ponta dessa fibra ótica. Eu vou tirar ela aqui e vou refazer a ponta desse conector. Então, vocês vão ver como é fácil, né? Eu vou cortar a ponta da fibra e vou fazer o processo aqui do zero para vocês verem. Então, ó, cortei. Primeira coisa que eu preciso fazer é separar aqui, ó, o mensageiro de aço que vem aqui. Os provedores geralmente retiram isso daqui para passar a fibra dentro da casa do cliente, né? Fica mais fácil e ocupa menos espaço na tubulação. Então, com o alicate de corte, eu venho aqui e corto o mensageiro de aço. Depois de cortar aqui o mensageiro, eu preciso pegar a trava do conector e passar pelo cabo. Se eu não fizer isso, depois eu tenho um retrabalho, tenho que refazer o cabo para passar a trava, né? O nosso conector, ele vem aqui dessa forma, então eu tenho que tirar aqui, ó, a trava do conector e colocar no cabo drop. Se eu não fizer essa etapa antes, depois eu tenho que desmontar todo o conector e fazer tudo de novo. Eu passo aqui a trava, vou lá e decapo a ponta do cabo. Então aqui no decapador, nesse tipo de decapador, ele tem uma marcação aqui. Eu decapo em torno de 5 centímetros desse cabo, a capa externa aqui do cabo drop. Tá ali, ó, tá exposta aqui a fibra ótica. Depois, junto com o kitzinho de conectores que você compra, já vem esse gabarito aqui, ó. É um gabarito para você colocar a fibra ótica no tamanho certo, né? Então ele tem uma marcação aqui, que eu coloco a fibra nessa marcação, encaixo aqui e é importante que a fibra ótica fique nessa ponta aqui, ó, dentro desse Vzinho aqui, para que a hora que eu colocar no clivador, ela corte da maneira certa. Próxima etapa é decapar agora a fibra, né? Tirar a camada que envolve aqui a fibra ótica. Isso eu utilizo ou esse tipo de alicate aqui, decapador, ou o decapadorzinho plástico também, que é uma alternativa, né? Você pode encaixá-lo aqui, aperta aqui do lado, puxa, sai a capa da fibra, ou esse decapador aqui, que é de metal, ele é mais durável, eu vou usar ele aqui no nosso caso. Então eu vou lá, encaixo aqui no furinho menor, tem que tomar cuidado para não cortar a fibra ótica, né? Encaixo ali e puxo a fibra. Se não der na primeira, você pode encaixar aqui e puxar que sai. Decapou a fibra ótica, já está aparecendo ali. Próxima etapa, uma coisa importante, tá? A fibra tem que ser decapada mais próximo possível aqui da base do conector. Se não decapar muito, se pegar muito aqui na ponta, na hora de clivar e de montar o conector, não dá certo. Então eu tenho que decapar o mais próximo possível aqui da face do gabarito. Feito isso, vem a etapa de limpeza do conector. Essa é uma das etapas importantes também, que é tirar o resto dos resíduos que ficam aqui na hora de decapar. Eu uso álcool isopropílico. Essa flanelinha aqui já vem com o kit, tá? Já vem junto com cada conector. Cada um vem com uma e você usa ela uma vez só. Passo aqui. Como alguns dizem, cantou a fibra, significa que tá limpa. Então eu passo 2 vezes, tá limpa ali a minha fibra e eu vou para uma das etapas mais importantes do processo, que é a clivagem da fibra ótica. A clivagem é importante porque ele o clivador faz um corte reto na face da fibra. Isso daí, ele tem uma lâmina aqui,
é importante cuidar do clivador, porque ele tem uma lâmina aqui, que é bem precisa, e essa lâmina ela tem uma determinada quantidade de cortes por posição. Então você tem que, de vez em quando, de tempos em tempos, revisar ali o teu clivador e trocar essa lâmina de posição de acordo com a especificação do fabricante. Se o clivador não corta direito, na hora que ele faz o corte da ponta da fibra, ela fica irregular na hora de montar o conector, não dá certo. E se você for fazer fusão também, o clivador tem que estar em dia, porque a máquina já mostra para você que aquela face não foi cortada corretamente. Então é importante ter o clivador bem cuidado ali para que funcione corretamente, ok? Então, vamos lá, vou clivar aqui a fibra. Eu encaixo aqui, ó, na posição e faço a clivagem da minha fibra. Coloco ali, travo, fechou, já cortou do tamanho certo. A partir desse momento, eu não posso mais tocar na ponta da fibra ótica. Se eu tocar aqui, todo o meu trabalho de crivagem e decapagem da fibra foi perdido. Então é importante, depois que eu faço isso, não toco mais, tiro aqui o gabarito e aí vem o encaixe do conector, da fibra no conector. Uma ponta está aqui, ele tem um orifício ali e eu vou colocar a fibra lá dentro. Ah, e uma coisa importante, tá? Essa trava do conector precisa estar nessa posição aqui, para baixo. Para cima significa que ele está travado com a fibra lá dentro. Então, para baixo está destravado. Na hora de desmontar o conector, é importante ele estar destravado, porque se você for desmontar com ele travado, você vai quebrar a fibra lá dentro e inutiliza o conector. Então, na hora de desmontar, tem que destravar aqui. Eu vou mostrar como trava para vocês, né? Esse é um conector que pode ser utilizado até 5 vezes. Então, coloco ali. O drop ele vai entrar aqui até o final aqui. E quando ele entrar, a fibra faz uma curvatura. Se tudo estiver certo, for clivado do tamanho certo, cortado do tamanho certo e clivado do tamanho certo, ele vai fazer essa curvinha no tamanho ideal. Feito isso, só venho com a trava e rosqueio ela aqui. Tem que tomar muito cuidado nesse momento para você não girar a fibra aqui junto, tá? Gira só a trava sem mexer muito na fibra aqui, ó. Feito, o limite da rosca pode ser esse aqui, não precisa apertar mais do que isso, pode deixar esse espaço aqui. E a última etapa é travar a fibra lá dentro. Eu, com a tampinha aqui, isso aqui não deve sair daqui somente na hora de colocar o conector lá na caixa ou lá na ONU. Então eu boto a mão aqui e puxo a trava, e aí nessa posição ele está travado. Se eu for desmontar o conector, eu venho aqui e com esse adaptador, coloco ele para baixo, destrava a fibra lá dentro. Se eu quiser travar, eu venho aqui e aperto e ele fica nessa posição e é só remover aqui, o conector está pronto, já está travado, montado, perfeito, basta colocar ali no Power Meter para medir. Vamos lá? Vou colocar aqui e vamos ver se deu certo o nosso conector. Vou plugar aqui, deixa eu ligar outra vez aqui o Power Meter, mesmo comprimento de onda. Pluguei ali, estava dando 5.6, 5.58, continua dando 5.54 e é o mesmo cabo. Então percebam que eu refiz o conector aqui junto com vocês e não deu o mesmo valor de atenuação, né? Por quê? Porque o conector foi feito igual à montagem anterior. Eu deixo uma dica aqui para vocês, vou deixar plugado aqui no Power Meter. Eu deixo uma dica para você testar isso daqui, né? Aqui tá fácil, tá na bancada, fica fácil de medir, né? Mas e lá no campo, como que eu faço essa medição? Como que eu vou saber se o cabo drop que eu fiz deu certo ou não? Uma ponta tá lá na caixa e a outra tá aqui dentro da casa do cliente. Aí vai a dica importante. Nas caixas lá de atendimento, a maior parte delas tem uma tabelinha aqui, ó. Uma tabela com as pontas, com uma numeração com as pontas dos conectores.
Nessa tabelinha, quando você faz o seu projeto ou quando você ativa, coloca essa caixa lá e coloca uma fibra ativa nesse splitter que está aqui, o ideal é você marcar, medir todas as saídas e marcar quanto de sinal sai em cada um dos conectores. Então você coloca ele na ordem e identifica quanto de potência sai em cada um. Para que isso? Você sabe que o conector ele vai ter uma perda máxima no pior dos casos de 0,5 dB cada um. O comprimento do cabo drop é muito curto, então a atenuação ali vai ser bem pequena na instalação do cliente. Mas imaginando que seja 0,2 dB no cabo drop, 0,3 em cada conector, dá 0,8 dB de atenuação. Então, lá na caixa, se lá na caixa está saindo menos 20, você marcou aqui já na caixa que tal conector sai menos 20, lá dentro da casa do cliente, o mínimo que pode ter é menos 21. Se tiver menos 21,5 ou menos 22 ou menos 25, por exemplo, é que tem algum problema ali naquele seu conector. É legal você também, antes de fazer isso, ir lá medir na caixa, já que você teve que subir no poste, você vai ter que plugar lá, mede lá antes com o power meter, depois, na hora que você vai medir lá dentro da casa do cliente, você tira essa diferença aí do valor da atenuação do conector e já sabe quanto que deveria ter lá e sabe se está certo ou não, ok? Então fica aí essa dica de medição. Aqui eu fiz na bancada, mas é possível você fazer isso lá no ambiente real, se você souber o nível de sinal que está saindo ali na caixa, beleza? Se você quiser saber um pouco mais sobre os nossos conectores, sobre as nossas soluções de fibra ótica, continue seguindo a gente aqui no Instagram, no YouTube, Facebook, que a gente tem um monte de conteúdo bacana para você, ok? Valeu e até a próxima!